noite. Muito boa noite. Está começando mais uma live de sábado aqui em casa, Amor e Vida em Casa, fazendo essas lives. Então feche seus olhos comigo, se você puder, estende as tuas mãos pela graça de Deus e vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos expostos à realidade do Teu reino, à realidade da Tua palavra. Senhor, muito obrigado porque isso é dom e é graça Tua, Pai. Senhor, porque se não fosse Tu, se não fosse Você, Jesus, nós não estaríamos em nenhum rumo ou em nenhum caminho certo, Pai. Nós estaríamos em caminhos tortuosos, nós estaríamos talvez até já nem mais aqui, mas pela Tua graça o Senhor nos alcançou e gerou em nós vida, Pai. Tem feito isso todos os dias da nossa vida, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. E muito obrigado, porque nós vivemos mais uma manhã, vivemos uma tarde, agora estamos aqui à noite, preparados, Pai, para receber mais de Ti. Por isso vem e deixa os Teus céus descerem mais um pouco aqui, deixa que a Tua glória invada cada lar, cada quarto, cada lugar que estamos, Pai. Mesmo longe, que venhamos a sentir a Tua presença de maneira intencional e de maneira verídica, Pai. Em nome de Jesus, encontre o nosso coração, encontre a nossa alma, o nosso espírito sedento por mais de Ti nessa noite. Em nome de Jesus. E hoje, como você leu aí, você pode estar lendo a aliança com Deus. Eu quero falar um pouco desse tema que, enfim, tem que ser moldado nas nossas vidas, porque uma vez que nós estamos em Deus, nós precisamos zelar pela aliança com Deus. Sabe, é interessante como nós vemos que Deus ele criou tudo de maneira tão intencional, né? A gente vê, por exemplo, lá em Gênesis 1 e 2, a criação do mundo e de todas as coisas, a criação da natureza, enfim, de todas as coisas que nós conseguimos ler lá nos primeiros capítulos de Gênesis, e nós vemos que ele criou isso tudo de maneira tão intencional, né? Em Salmos também fala isso, em Jó, Provérbios, vai mostrar que ele fala que quando ele estava criando, ele criou com sabedoria, com entendimento, com conhecimento daquilo que ele estava fazendo. Ou seja, ele não simplesmente criou, mas ele fez isso de maneira intencional, né? E nós estamos, e uma parte dessa intencionalidade de Deus tem a ver com nós, tem a ver com ele ser exaltado e ele ser engrandecido sempre, ele ser glorificado, mas ele nos criou também com um propósito, com uma intenção. Isso fica claro quando nós vemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Não foi só Adão e Eva, mas isso foi passado por todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso revela, na verdade, que Ele Ele quer se conectar e estar no meio de nós. Essa é a vontade dele. Nós falamos um pouco isso lá no sábado passado, e nós temos vivenciado isso, como ele tem ficado, como ele tem se mostrado presente para nós. Isso parte de uma busca nossa, né? Então, esse propósito, essa intenção, uma das intenções foi justamente que ele sempre quis se relacionar e estar no meio de nós. E isso nos mostra, na verdade, se nos revela aquilo que nós falamos sábado passado e também entendendo a partir da criação, né? Isso nos revela que, na verdade, ele sempre quis ter, ele sempre fez uma aliança conosco, né? Ele tem essa aliança com nós a partir do momento que nós somos gerados pela vontade dele, antes mesmo de ser gerado na nossa mãe, enfim, pela parte biológica ou natural, né? Nós somos gerados e imaginados por ele. Isso revela a aliança que ele tem por nós, sabe? E quando nós lemos e vemos a grandeza de Deus, a soberania de Deus,
como ele é todo poderoso, como ele é cheio de glória, de majestade, de poder, de graça. Nós imaginamos, caramba, esse Deus é muito grande. Mas quando nós vemos em toda a escritura, ele se revelando a nós e querendo nos mostrar que na verdade ele quer estar conosco. Sabe, esse Deus mesmo tão grande, ele não está longe, mas ele se faz perto. Ele busca estar sempre perto. Sabe, tem uma canção, um louvor, que diz assim, quem é esse que não cabe no universo, mas habita no meu coração? O que ele está querendo dizer? Quem é esse que tão grande, que tão poderoso, e tão cheio de poder absoluto, pleno? Quem é esse que mesmo assim olha para mim, olha para você de maneira individual, de maneira única? Porque ele te fez único, sabe? E isso revela a grandeza dele, mas também revela a graça dele, de que ele tem uma aliança contigo, ele te criou com esse propósito de você estar conectado com ele, mas de que ele é tão bom, e essa bondade se reflete de tamanho poder, de tamanha grandeza mesmo, que ele nos deu a possibilidade de, por exemplo, não termos essa aliança com ele, mas é a vontade dele de que nós tenhamos. E isso é bom, isso é perfeito, uma vez que entendemos que ele é cheio de perfeição e nele não há erro, e nele ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, ou seja, nele não há erro, não há sombra de erro, e que ele quer que nós venhamos a ter uma aliança com ele. Isso revela que essa aliança então é boa, é perfeita. Essa busca que nós precisamos ter parte de algo bom, porque ele é bom, sabe? E esse desejo é o desejo que ele quer que nós tenhamos, como por exemplo está lá em Tito 2, a partir do 11 até o 13, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Lá em 2 Pedro 3,9 também fala assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que eles estão querendo falar aqui? Tanto Pedro quanto Paulo escrevendo para Tito, inspirados pelo Espírito Santo, guiados pelo próprio Deus nas Escrituras, diz assim: eu estou querendo que todos tenham um pleno relacionamento e um pleno acesso a mim, uma aliança comigo. Sabe, eu quero e eu tenho já uma aliança com vocês, mas eu sou tão bom, Deus falando, sou tão bom, que eu quero que vocês também tenham isso, que partam de vocês, sabe? É como um casamento mesmo, uma aliança. A aliança não fica só no dedo do homem ou só no dedo da mulher, mas ela fica nos dois, representa a união de ambas as partes, o querer de ambas as partes. E é isso que ele nos chama, para ter o desejo dele em nós. E nós podemos ver isso, e aqui é o tema e a base central da mensagem de hoje. A partir desse texto, nós podemos ver isso através da história de Jacó. Por exemplo, lá em Gênesis 28, 10, a partir do 10 até o versículo 16, se você tiver com a tua Bíblia aí, abre comigo, Gênesis 28, a partir do versículo 10. Nós podemos ver então essa aliança sendo formada entre Jacó e Deus. Uma aliança que já tinha em Deus, mas que Jacó ele precisou entender que ele precisava também ter essa aliança com Deus. Lá a partir do versículo 10 diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã.
Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, e tomou uma das pedras do lugar, e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e no sonho estava assim: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E perto dele estava o Senhor, perto de Jacó estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Aí pula lá o versículo 15 e diz: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. E despertado Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. Sabe? Nós vemos, então, aí no decorrer do capítulo, no fim do capítulo, então nós vemos que imediatamente depois que Jacó acorda, ele toma já uma atitude diferente. Ele estabelece lá uma coluna, né, que era o símbolo de um lugar sagrado, era o símbolo de também algumas lembranças, tal, mas nesse sentido ele estabelece a coluna, que é o símbolo de que aquele lugar era sagrado, porque ali esteve o próprio Deus. E ele imediatamente, então, a gente vê essa reação dele, que isso na verdade mostra que ele imediatamente, através da revelação de Deus, ele muda a sua atitude, né? Ele muda o seu jeito de enxergar o lugar que ele estava. Ele muda até o seu jeito de enxergar quem ele era mesmo. Ele muda e entende até o que ele precisava fazer, sabe? É como se ele tivesse acordado e imediatamente ele fala: cara, Deus está nesse lugar, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso me mover de maneira diferente, sabe? Porque ele está fazendo algo sobrenatural. Ele viu anjos subindo e descendo do céu. Olha que incrível essa visão, olha que coisa extraordinária. E aí ele fala: nossa, isso aconteceu, isso foi revelado para mim, eu preciso agora ter uma transformação diferente, um agir diferente, um agir transformado, né? E é claro que quando nós lemos escrituras assim, quando são relatos, né, são textos, são narrativas, é claro que nós não podemos, né, entender que vai acontecer literalmente igual que aconteceu naquela narrativa, mas nós precisamos entender o princípio de Deus, o princípio que Deus está querendo nos mostrar através das histórias dos homens de fé, dos patriarcas, das histórias, por exemplo, em Atos também, é um livro de narrativas. Não é que vai acontecer literalmente conosco, mas o princípio é o mesmo, porque Deus é imutável, né? A própria palavra falando do próprio Deus diz, falando dela mesmo, né? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão, Jesus diz. Então, por ele ser imutável, nós precisamos entender os princípios. E aqui, o que acontece? O próprio Deus aqui está se revelando de maneira com que ele já tinha uma aliança com Jacó. Ele fala aqui, não é que Deus inventou isso na hora, mas já tinha pré-estabelecido com Abraão, com Isaque e também com Jacó a aliança dele, da descendência de Jacó, né? Os filhos, a posterior Israel, a posterior nação de Israel. Então, uma aliança já estava estabelecida por Deus. Só que quando nós lemos, por exemplo, quando Jacó lhe diz, na verdade Deus já está aqui, eu não sabia, mostra realmente que a aliança de Deus já estava com Jacó, mas Jacó não tinha uma aliança com Deus, né? Nós vemos, por exemplo, que Deus já era o Deus de Abraão, como ele fala lá em Gênesis 17:7, falando para Abraão:
estabelecerei a minha aliança entre mim e a ti e a tua descendência, e no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Ele também já era o Deus de Isaac, o pai de Jacó. Gênesis 26:4 diz assim: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Quando ele fala com isso, né? Nós vemos que é Abraão e a descendência, Isaac e a descendência, e essa descendência, Jacó já fazia parte. E o próprio Deus lembrou Jacó disso e mostrou que ele já estava dentro de uma aliança que Deus já tinha estabelecido. Mas Jacó não reconhecia a Deus, mas Jacó não tinha a aliança com Deus. Quando ele fala, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Sabe, ele aponta para ele e fala, realmente, Deus ele já tem uma aliança comigo, mas eu preciso fazer algo. Preciso, então, estabelecer a minha aliança com Deus. E é interessante quando nós vemos o contexto de que tudo isso está acontecendo. Jacó ele tinha acabado, né, pela palavra nós conseguimos ver que Jacó ele tinha acabado de trair o seu próprio irmão sobre a bênção da herança da primogenitura. Ele tinha acabado de enganar o seu pai também, tinha acabado de enganar Isaac, tinha acabado de trair o seu irmão. Então, aos olhos naturais ou humanos, nós poderíamos falar com certeza que ele estava desqualificado para o cargo de receber a descendência do próprio Deus de uma grande nação que seria escolhida por Deus. A gente falaria, não, mas ele é um pecador. Ele acabou de trair o seu irmão, sua própria família, acabou de enganar o seu próprio pai, que tem a descendência, né, que tem a promessa. Olha que absurdo que Jacó fez, né? Mas isso nos mostra, na verdade, que Deus ele tem algo conosco e ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, sabe? Ele tem uma aliança comigo, com você, assim como ele tinha com Jacó, que onde abunda o pecado superabunda a graça, que quando nós reconhecemos ele, porque a vida de Jacó começa a mudar realmente, a descendência dele começa a se gerar quando ele reconhece a Deus, nesse momento de que ele entende que Deus já estava lá, mas ele não sabia. Ele olha para ele mesmo e fala, realmente o erro foi meu, porque eu não sabia. Mas agora ele muda a postura, ele tem atitudes diferentes. E sabe, é a mesma coisa comigo e com você. Nós erramos, nós pecamos, mas Deus ele é fiel e justo para perdoar se nós mudarmos as nossas atitudes, nós confessarmos, sabe, se nós trocarmos a lente e passarmos a ver de acordo com os olhos e a lente de Cristo, de que existe perdão, sabe? Talvez aos olhos humanos, cara, as pessoas podem até te apontar o dedo, podem falar e querer justificar para A ou B, de que você não está qualificado, de que eu não estou, de que nós não estamos, nós não somos merecedores, realmente nós não somos, mas por Deus nós somos chamados, por Deus, por Jesus nós somos escolhidos, sabe? E talvez você possa até falar, mas isso foi só para Jacó, isso você está lendo, foi Jacó que teve essa aliança, mas a verdade foi aquilo que a gente falou logo no começo. Deus nos criou a imagem e semelhança dele, por isso todos nós temos esse propósito de sermos, de nos relacionarmos com ele, de sermos como ele é, santo,
santos, de sermos filhos dele, de estarmos perto em relacionamento contínuo com o Pai. Sabe, isso se aplicou a Jacó e toda a herança dele, isso se aplica a mim e a você também. Nessa noite, sabe, isso está disponível, uma nova realidade. Porque Deus, ele chama até aqueles que nós podemos considerar como desqualificados, né? Mas que eles reconhecem. Deus chama aqueles que podem até ser desqualificados, mas que reconhecem a sua glória, reconhecem a sua majestade, que reconhecem a sua presença, reconhecem o seu poder, reconhecem a sua graça. Aqueles que entendem, né? E que discernem que por eles mesmos, cara, nada aconteceria. Jacó fala que eu estou batendo nessa tecla porque realmente é chave isso aqui. Ele fala, eu não sabia. O que ele está falando? Se dependesse de mim, nunca que eu entenderia que Deus está nesse lugar. Nunca que eu entenderia que eu tenho uma promessa. Nunca que eu entenderia os planos de Deus para mim. Mas pela sua glória e graça de se revelar para Jacó, então ele pôde entender e pôde mudar a sua vida, mudar a sua perspectiva, mudar agora os seus planos, os seus fazeres. Agora ele tinha um propósito. Agora ele tinha o porquê viver, o para que viver. Sabe, muitas vezes isso é independente de idade. Muitas vezes nós vivemos sem propósito. Nós simplesmente estamos vivendo por aí. Ou a gente chega em algo que talvez a gente fale, eu cheguei no meu limite, e agora? Então não sabe mais aquilo que quer ou aquilo que faz. Mas quando nós estamos com o coração em Deus, quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, quando o nosso zelo, a nossa verdadeira busca estar em se relacionar com Ele, isso já é propósito suficiente que vai durar a vida toda. Porque a gente nunca vai conhecer Ele completamente, porque nessa vida aqui, nessa terra, nós nunca seremos completamente não pecadores, né? Completamente santos. Nós ainda erramos, nós ainda vamos enfim, ter mais do que conhecer a Deus. Então, quando buscamos essa aliança, buscamos essa conexão com o Pai, nós temos um propósito e todas as outras coisas se alinham, começam a se revelar, né? As promessas de Deus começam a se cumprir. Mas primeiro, precisa haver uma aliança, precisa haver uma conexão. O seu ser precisa estar conectado com o Pai. Então, nós entendemos que somos chamados para sermos dele. Ele nos chamou, então, para sermos dele. Como está escrito lá em Tito 2, versículo 14, diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, falando sobre Jesus, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós somos chamados para sermos de Jesus. E esse ser de Jesus, esse chamado, nos purifica, nos santifica, nos separa. Um povo exclusivamente seu. Isso está disponível para mim e para você, assim como esteve disponível para Jacó, no entendimento de que a aliança de Deus estava ali e agora ele precisava se estabelecer, também ter uma nova atitude, ser gerado uma nova ação. Então, essa aliança, esse querer, né, e o realizar que vem de Deus, a própria vontade de Deus sendo gerado dentro do nosso coração,
ela vem através do próprio coração, sabe? Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Quando nós guardamos o coração em Deus, quando nós temos reservados para Ele, quando nós temos a aliança estabelecida nele, flui vida. Bom, porque dele procedem as fontes de vida. Quando nós temos guardado o coração em Deus, lá está fluindo vida, lá está transbordando vida. Por quê? Porque Ele é a própria fonte. Salmos 36, versículo 9, diz assim: pois em ti está, falando sobre o próprio Deus, pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Sabe, manancial significa início, significa fonte. No original, significa uma fonte que jorra sem cessar, sem parar. Sabe, Deus é a fonte que jorra a vida sem parar, porque dele provém a vida eterna e a vida em abundância. João 10:10, escrito assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós, então, Deus, Ele é a própria fonte de vida, e que jorra a vida, e que transborda a vida, e que flui vida, sem parar. E, através disso, quando nós estamos com o nosso coração nele, o nosso coração também é transbordado, porque Ele age em nós. Os frutos dele começam a ser gerados dentro de nós. E começa a vir um transbordar de vida, sabe? E essa vida, ela é uma vida eterna, e como nós lemos, vida em abundância, é uma vida que é gerada espiritualmente, é uma vida da alma. Agora a nossa alma, ela tem o preenchimento que só com Jesus nós conseguimos, sabe? Agora nós não ficamos fixados em querer coisas dessa terra, ou satisfazer com as coisas desse mundo, com as coisas que antes talvez até nos satisfaziam, mas que agora já não tem mais esse prazer. São as coisas velhas que foram passadas. Isso é a vida na alma, sabe? Agora o nosso prazer está nele. Agora a nossa própria vontade é a vontade de Deus que já é gerada em nós. E também é vida física, sabe? Agora nós temos vigor. Agora parece até que nós respiramos melhor. E sabe, em nome de Jesus, eu declaro vida em todas as áreas sobre a sua vida. Na vida espiritual, que haja uma regeneração. Na vida da alma, que haja uma satisfação em Jesus. Na vida física, que haja cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Ele é aquele que jorra a vida sem parar. E na luz dele nós vemos a luz. Pela palavra deles nós temos nossos passos clareados. Porque ele fala: lâmpada para os meus pés são a tua palavra. Lá em Salmo 119. Quer dizer, nele nós temos a claridade. Nós temos o que antes era escuro, agora tudo está ficando claro. E isso tudo vem dele. Isso vem sem parar. Isso vem do manancial, da fonte. Isso gera também o nosso coração guardado nele, é capaz de transbordar a vida, e essa vida gerada a partir de Cristo transborda e nos edifica, e também edifica o nosso próximo. Então nós começamos a ter amor pelo próximo, nós começamos a olhar de maneira diferente. Isso precisa ser gerado dentro de nós, isso precisa ser tocado em nossos corações também. Isso tudo é fruto de uma aliança. Tiago 4:8. Tiago 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. O que é isso? Aliança. Chegue a Deus que Ele chegará a você.
purificai as mãos, pecadores. Como nós fazemos isso? E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós chegamos em Deus com os nossos corações sujos, mas quando nós estamos em Deus, Ele nos permite limpar. Sabe, Ele está nos chamando realmente para que nós possamos dar liberdade para que Ele limpe os nossos corações. Para que aquilo que antes estava jorrando morte, agora jorre vida sem parar, através dele. Ele está nos chamando para isso. E como nós fazemos isso? Simplesmente nos entregando a Jesus. Sabe como gera aliança? Diz assim lá em 1 Timóteo 2, 5, 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele está falando aqui que só há um mediador entre Deus e os homens. Como nós limpamos nosso coração? Estando em Deus. Como nós chegamos a Deus? Através do mediador Jesus Cristo. É só por Ele. E Ele fala assim, bem-aventurados. Ele fala assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Gera aliança quando nós estamos com nossos corações limpos. E essa limpeza acontece. Essa limpeza acontece estando em Deus. E nós estamos em Deus através de Jesus. Ele nos resgatou da morte e agora jorra dentro dos nossos corações vida eterna. E isso é para a glória dele. Isso é o propósito pelo qual nós somos chamados. Sabe, isso é o propósito daquilo que ele fez lá em Gênesis 1. Para aquilo que ele vai fazer lá em Apocalipse 22. Estar junto conosco. Nos fazer junto com ele. Porque a glória é para ele. Ele nos possibilita estar perto dele. Da bondade infinita. Da graça infinita. Do amor infinito. Incondicional. Que foi antes de tudo. E que será depois de tudo. E isso tudo é através de uma aliança com Deus. E essa aliança é gerada por Jesus. Então Jesus, ele é o mediador perfeito entre o Pai, né? Ele é o mediador perfeito que nos leva para o Pai. Sabe, nós, como cristãos, todos nós, não só aqueles que aparecem nas telas, como é o caso, ou aqueles que têm o microfone na mão, mas todos nós cristãos, nós somos canais de bênção. Nós podemos ser através do nosso trabalho, dentro da nossa casa, na rua, onde quer que nós estejamos, dentro da igreja mesmo, nós precisamos nos colocar como canais de bens. Mas o mediador é único, que é Jesus. Nós somos canais que simplesmente somos usados por Ele próprio, para a glória dEle, revelação dEle. Nunca tem nada a ver conosco, mas é sempre com Jesus. É sempre apontando para Ele, porque Ele nos leva ao Pai. Sabe, Ele é o caminho que produz a aliança com Deus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é muito claro que Ele não só é o mediador, como Ele é o caminho também. Ele nos apresenta o Pai, Ele nos leva até Ele. E uma vez em Jesus, isso tudo porque uma vez em Jesus, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, e Jesus também, o próprio Deus, a Trindade, o Espírito Santo habita dentro de nós, habita dentro de ti e nos testifica e nos faz acesso, nos dá acesso liberado ao Pai, a presença de Deus. Como está lá em Romanos 8,15. Romanos 8,15 diz assim, tá um pouquinho aqui para baixo. Romanos 8,15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez
atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito, falando do Espírito Santo, e o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, há uma conexão do Espírito Santo para conosco, nos testificando, nos justificando, nos possibilitando clamar Abba, Pai. O que significa o Abba? O Abba originalmente era usado entre os judeus para falar com o pai, a figura da paternidade humana, né? Mas o Abba normalmente era usado por crianças, porque falava de uma maneira sincera, de uma maneira gentil, de uma maneira carinhosa. Então era usada como muitas vezes para criança, muitas vezes para se referir a Deus, mas também para se referir aos pais, às crianças, aos pais, de maneira carinhosa, sincera. É legal que Jesus ele fala, deixe vir a mim as crianças, porque delas são o reino dos céus. O que ele está querendo nos mostrar? A pureza de coração e a sinceridade nas palavras. Que essas pessoas, as crianças, nós que temos isso, que buscamos isso, são elas quem herdarão o reino dos céus. São elas quem estarão lá. Então que venhamos a ser como criança. Sabe lá em Mateus 6:6, quando Jesus nos recomenda a orar no nosso quarto, quando ele fala assim, que quando for orar, então fecha a porta do quarto e ora a Deus em secreto. Só que tem uma coisa muito interessante, que ele fala no complemento, que o Deus que vê em secreto te recompensará. Agora nós oramos com a nossa boca, né? Então seria o óbvio falar que o Deus que ouve as nossas orações recompensará, mas ele fala o Deus que vê. Não é que ele errou o verbo, mas que ele está mostrando que muito mais do que as nossas palavras, ele vê, Deus vê o nosso coração. Ele vê a sinceridade, a pureza que tem dentro de nós. Então, que venhamos a buscar isso como crianças que clamam Abba, Pai. Amém? E uma vez em Jesus, então, nós temos o acesso liberado. E isso vem através também da nossa boca, através do nosso proclamar. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem algo muito forte, uma conexão muito forte entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós temos dentro do nosso coração, né? Os nossos pensamentos, as nossas intenções, motivações, e tudo isso é limpo, tudo isso é purificado por Deus, uma vez que nós aceitamos Jesus como aquele que ressuscitou dentre os mortos, né? E então as nossas palavras elas começam a ser diferentes, elas começam a ser sinceras, e isso tudo vem do próprio coração. Então, quando ele fala, né? Se com a tua boca confessares, com o teu coração creres, serás salvo. O que ele está querendo dizer? Agora então você tem a vida eterna com o Pai, que transborda essa vida eterna dentro do seu coração. Amém? Então, a aliança com Deus através do coração, que só é possível por Jesus, gera em nós, começa então a frutificar em nós, transbordar em nós e a partir daí com o nosso próximo, com o nosso redor, com as pessoas que nós estamos perto, né? Como eu disse, nós somos canais de bênçãos em todos os lugares que nós vamos, para mostrar e manifestar o mediador que é Jesus Cristo, né? E essa aliança começa então a produzir em nós coisas diferentes, como a consagração, por exemplo. Voltando a Jacó, lá em Gênesis 35:2,
disse assim, disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. O que ele está falando? A partir então, daquele momento, já passou aquele momento de que ele teve a revelação e a transformação pela aliança que ele fez com Deus. Então agora ele está falando, vamos mudar a nossa perspectiva. Agora já nada além ou aquém, né? Nada acima de Deus, ou que possa ficar como prioridade acima de Deus, ou nada aquém, ou seja, nada que é rebaixado. Esses deuses estranhos, nossas vestes impuras, agora não. Nós vamos trocar isso, nós vamos ser transformados, nós vamos nos consagrar agora. Porque uma vez em Deus, as nossas atitudes e os nossos hábitos e o nosso ambiente mudam. E ele é transformado. Agora, aquilo que antes era feito não é feito mais. Então é isso que ele está falando. Agora, nada vai ser tão prioridade quanto Deus. Ele estabelece isso. A aliança produz, como nós falamos, a comunhão com o Pai, a intimidade com Deus. Gênesis 32:30, Jacó, esses relatos já são depois da aliança que ele fez com Deus, lá que nós lemos lá no capítulo 28, e agora no 32:30, o que gera a aliança, né? A intimidade com Deus. Ele diz assim, aquele lugar, ele estava já em outro lugar, e aquele lugar chamou Jacó Peniel. E a justificativa, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então, a partir do reconhecimento e a aliança firmada no coração, lá em Gênesis 28, agora a comunhão é gerada. Agora ele pode declarar lá em Gênesis 32, vi Deus face a face. Nesse contexto aqui, ele brigou com o homem de Deus e não largou até que tivesse uma resposta satisfatória, vamos dizer assim. Ele foi até o fim e buscando, e ali foi revelado mais uma vez Deus a ele, sabe? E ele pode falar, vi Deus face a face. Então a aliança gerou comunhão, intimidade. Somos tão chamados a ser filhos de Deus e nos tornarmos íntimos do Pai eternamente. Isso é o melhor, que não é passageiro, não é para essa vida, mas isso gera uma paternidade e uma filiação eterna, e que nos dá a bendita esperança, como nós lemos lá no começo, nos dá a bendita esperança de vivermos, de esperarmos a glória de Deus revelada eternamente, sabe? E a aliança também gera, então a aliança gera comunhão, intimidade, a aliança gera comunhão, intimidade, a aliança gera consagração, e a aliança também gera bênçãos de Deus para a nossa vida, sabe? Nós vemos, por exemplo, no capítulo 29, no 30, que agora Jacó começa a ganhar os seus filhos, aqueles que herdarão a sua descendência, né? Então, nós vemos Deus gerando a descendência, a família de Jacó. Então, um estabelecimento de família, isso é bênção de Deus, né? A própria palavra fala que os filhos são a herança do Senhor. Então, a família sendo gerada, bênção de Deus. Gênesis 30 e 43, falando sobre Jacó, diz: e o homem se tornou mais e mais rico, e teve muitos rebanhos e servas e camelos e jumentos. Então, teve uma bênção na parte financeira de riquezas de Jacó, né? É interessante como nós vemos lá em Mateus 6:33, né, que fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas, diz respeito, Jesus está falando aqui num contexto das coisas necessárias, daquilo que Deus supre
as necessidades, sabe? O nosso alimento, nossa roupa. Deus, ele sabe muito mais aquilo que nós pedimos e pensamos. Ele já sabe aquilo que nós vamos pedir e muito mais ele já sabe aquilo que nós realmente precisamos. Então, quando ele fala buscar, pois primeiro o reino de Deus, está falando zele pela esperança. Mantenha o foco na esperança, não, desculpa, na aliança. Zele pela aliança, mantenha o foco em buscar as coisas de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E essas coisas necessárias, as bênçãos, sejam elas materiais ou não, vos serão acrescentadas, sabe? Zele pela aliança e Deus já está cuidando do resto. Essa é a verdade. E em Gênesis 33:4 também diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro, falando entre Esaú e Jacó. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e o choraram. Então aqui, como a gente falou no começo, Jacó tinha traído seu irmão Esaú por conta de uma herança de primogenitura, e Esaú foi à caça de Jacó. Esaú estava completamente disposto a matar Jacó por conta dessa traição. Mas quando Jacó tem a sua vida transformada através da aliança com Deus e as suas pequenas e grandes atitudes começam a apontar por uma consagração e por uma comunhão, uma intimidade com Deus. Então Deus, ele move, o Deus que move montanhas, move famílias também, move reconciliações também, sabe? É importante isso. Deus nos constituiu como família. O reino dele é um reino familiar. Então ele reconcilia com a nossa família. Por mais que você pense que, cara, sua família talvez possa ser complicada, ou difícil de lidar, ou talvez eles não te entendem, ou tem muita coisa que você julga errado. Cara, existe uma reconciliação de Deus, existe uma bênção de Deus para a família. Nenhuma família aqui vai ser certa. A gente vê aqui como Jacó e Esaú estavam completamente brigados, mas quando nós temos o nosso coração disposto para as coisas de Deus, a nossa família também é influenciada. Isso vem como bênção de Deus, sabe? Ele gera então bênçãos familiares, ele gera liberação de perdão, reconciliação, sabe? Deus está liberando realmente perdão sobre talvez frustrações passadas, ou talvez amarguras, coisas que te ofenderam de certa forma, ou talvez você nem por querer, mas ofendeu outra pessoa, e Deus está liberando perdão, Deus está liberando reconciliação, em nome de Jesus. Que através da vida de Jacó, que nós podemos ver, cara, ele estava fugindo do irmão dele, ele estava talvez assim no pior momento de pensamentos, talvez sozinho, dormindo com a cabeça numa pedra, mas ele teve a revelação de Deus, da aliança que Deus tinha com ele, e ele se colocou pronto, disposto, imediatamente mudou o seu caminho. E isso está acontecendo hoje conosco. Deus está nos mostrando hoje que ele tem uma aliança conosco e espera que nós venhamos a ter com ele. Então que venhamos a mudar o nosso entendimento, venhamos a mudar as nossas atitudes a partir de hoje. Em nome de Jesus, apontando para um zelo, para uma vontade de estar cada vez mais perto dele, de comungar com o Pai, de ter intimidade com o nosso Pai, que nos chama mesmo antes de nós nascermos e se revela para nós de maneira eterna, através do seu Filho Jesus. Então venhamos a buscar de maneira intencional, amém? Venhamos a buscar e manter o nosso coração de maneira intencional junto dele. Ele está esperando, sabe? É como se ele estivesse de braços abertos, esperando para confirmar
a aliança que Ele já tem conosco. Ele está de braços abertos falando: filho, eu tenho já uma aliança contigo. Venha ter comigo eternamente. Amém? Amém. Então que venhamos a buscar isso de maneira completamente íntegra, plenamente, sabendo que a partir daí todas as outras coisas acontecem, é alinhado, e nós nunca perdemos o foco, porque Ele sempre estará disponível e pronto para se revelar ainda mais. Um pouco mais hoje, um pouco mais amanhã, de acordo com a sinceridade do nosso coração, que Ele mesmo nos purifica, que Ele mesmo nos transforma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos a mais um fim. Glória a Deus. A Marisa está aí com a gente. Célia, Camila. Glória a Deus, pastor Yara. Amém. Amém. Vamos orar então. Chegando a mais um fim da nossa live. Eu quero orar por você agora. Para que Deus Ele realmente venha estar purificando o nosso coração. Amém? Em nome de Jesus, se você puder, coloca a mão no teu coração. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, para que a Tua glória ela venha a ser revelada para nós. Assim como o Senhor se revelou a Jacó, assim como, Pai, o Teu amor, a Tua graça, Senhor, foi abundante sobre ele, mesmo que ele parecesse desqualificado, ou talvez perdido, ou talvez errado, Pai, mesmo assim, o Senhor o chamou, porque o Senhor tem algo, como o Senhor tinha algo com ele, o Senhor tem algo para cada um de nós, e o Senhor está nos chamando hoje para sermos completamente mudados por uma aliança contigo. Senhor, que venhamos a estar perto de Ti todos os dias, como uma aliança, como um zelo pela Tua palavra, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua presença. Senhor, que venhamos a zelar por isso e nos ensina a estar perto de Ti, Pai. Nos ensina a continuar contigo, Pai. Em nome de Jesus, purifica os nossos corações e nos chama para perto, Pai. Senhor, não nos deixe fugir do propósito que é estar contigo todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, transforma nossa mente, transforma o nosso coração e que venhamos a estar dispostos, Pai, e verdadeiramente entregues à Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.